Boa noite, família de fala portuguesa. Boa noite a todos vocês nesse domingão, né? Um domingo bom. Eu estive busy hoje. A Camila veio para cá com as crianças. A Yasmin do Rodrigo está aqui também. Daqui a pouco eles vão vir buscar ela. Buscar a Yasmin, né? A minha neta. E estamos aqui, mais um dia. Mais um capítulo maravilhoso desse profeta incrível chamado Isaías. Profeta Isaías. Quanto mais nós estamos estudando esse livro, mais fica evidente que esse profeta era realmente uma pessoa especial. Por todas as visões que esse homem teve, todas as profecias que lhe foram reveladas, realmente faz dele um grande profeta. Ele é um dos mais estudados. É Isaías e Ezequiel são os mais estudados nas sinagogas, né, judaicas. E como aí no Brasil eles ficam falando que eles não estudam o capítulo 55, estuda sim, viu, gente? Estuda sim, essa história não é verdadeira, não, tá? Então vamos lá. Esse capítulo é um cântico de ação de graças. Aí você pensa, Miriam, mas o capítulo de ontem foi assim, né? De uma cacetada. Foi para deixar a gente pensando assim, meu Deus, não tem escape não. Vamos todo mundo pro brejo. Aí eu vou falar que nem o outro. A gente não vai nem sentir quando viu, já foi. É verdade, quando a gente vê, ó, já era, já tá lá em cima, né? O que aconteceu? Meu Deus do céu, onde é que eu tô? Pois é. Talvez não vai ser pra gente, né? Mas com certeza vai acontecer. Mas no final do capítulo 24, que foi um capítulo assim terrível de estudar ontem, nós estudamos sobre a destruição da terra, né? Da terra, não, dos humanos. A terra vai continuar modificada, mas vai continuar. Enquanto houver sol brilhando e a lua para manter o equilíbrio, a terra vai continuar. Como houve muitas outras destruições na terra já, nesses bilhões de anos que a terra está aí, né, rodando, já houve muitas catástrofes aqui na terra. E no mínimo, nós já tivemos umas 6 civilizações antes da nossa. Não de humanos, como a gente agora, mas já houve outras criaturas que moraram aqui na Terra, como muitos diferentes animais, né? Já tivemos eras de água, eras de gelo, onde o planeta era todo água, depois o planeta era todo gelo, depois o planeta começou a ter os mares, né, separação, etc. E mesmo dentro desse período que houve terra e mar, o mar conseguiu matar todas as criaturas que viviam nele por falta de oxigênio e porque ficou muito quente. Então, realmente já tivemos algumas catástrofes no nosso planeta Terra. E para ter mais uma não custa nada. A dos dinossauros foi a última antes da gente, né? É a última antes da nossa. Então, gente, não vamos nos apavorar, porque isso aconteceu antes. E a gente tem mais é que dar graças a Deus por estar aqui nesse período, né? Que a Terra, depois dos dinossauros, tem uns 150 mil anos que a gente está habitando a Terra, então tá bom, né? Então vamos lá. No final do capítulo 24, depois de toda aquela catástrofe toda, ele encerra, no último versículo, ele fala: pois
o Senhor dos exércitos reinará no Monte Sião e em Jerusalém, e perante os seus anciãos gloriosamente. Quer dizer, a terra vai ser reconstruída, restaurada, tá? E aí o Messias vai reinar, ele e os anciãos, os que se embranqueceram no conhecimento, viu? Como o profeta Daniel falou. É o último capítulo do profeta Daniel, vocês dão uma olhada lá, muito bonito. E aí, quando ele vê, quando Isaías vê toda aquela destruição, mas aí no final daquela visão, ele enxerga o reinado do Messias, aí ele... Você imagina, gente, você está vendo uma destruição geral, tudo bagunçado, tudo indo à ruína, e de repente vem aquela gloriosa visão do Eterno, ou de Yoshua, no monte, em Jerusalém, e aí ele explode num cântico de louvor. E vamos estudar hoje o capítulo 25, que é o cântico de ação de graças que Isaías, depois dessas visões todas, ele elevou ao Altíssimo. Ó Senhor, Tu és o meu Deus. Olha a coisa mais linda, gente. Quando ele viu Yoshua em Jerusalém e todos os anciãos em volta dele, reinando gloriosamente, como diz aqui o texto, ele simplesmente disse: ó Senhor, Tu és o meu Deus. Exaltar-te-ei a Ti e louvarei o Teu nome, pois em perfeita fidelidade fizestes maravilhas, executaste os Teus conselhos antigos. Isaías aqui está relacionando aquele ser maravilhoso que ele está presenciando ali em Jerusalém com todos os seus anciãos, com o Eterno de dias, e de que ele ouviu falar desde os tempos antigos. Da cidade fizeste um montão de pedras, e da cidade fortificada uma ruína. E do passo dos estranhos fizeste que não seja mais cidade, jamais será reedificada. O que ele diz aqui é que, durante todas aquelas visões que ele estava tendo da destruição, tanto de Jerusalém, como da destruição de Babilônia, como a destruição de todos os povos, que aquilo tinha sido uma obra do Eterno. Não foi o inimigo que destruiu, foi o Eterno. Na cidade fizeste um montão de pedras. Derrubou tudo, acabou com tudo. Para quê? Para reedificar. Porque o que Jesus disse foi: não se coloca vinho novo em odres velhos. Entendeu? Não tem como criar uma nova Jerusalém sem botar abaixo a velha. E sempre que você perceber um momento de destruição, você não foca na destruição, foca na reconstrução daquilo, na renovação daquilo. Todas as vezes que o Eterno derruba, é para reconstruir. Ele não derruba para ficar derrubado, ele derruba para reconstruir. Mas aí você vai dizer, mas tem um lugar ali, no final, que ele está falando que jamais será edificada. Mas esse lugar aqui é Babilônia. Jerusalém será reedificada porque ela é o Monte Santo. Porque é um lugar escolhido. Babilônia foi uma criação humana. Babilônia foi um desejo humano. Não foi um desejo do coração de Deus. Então, Babilônia não será reedificada como ela até hoje não foi. Ela está sempre em ruínas. Se quiser visitar Babilônia, você pode ir. Mas só vai ver as ruínas de Babilônia. Você não vai ver ela reedificada como quando você vai para Jerusalém. Os muros todos reedificados. Então, vamos lá.
pelo que povos fortes te glorificarão, cidades de nações implacáveis te temerão. Ele aqui já está falando de Jerusalém e do reinado do Messias. Foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra as tempestades e sombra contra o calor, porque o sopro dos opressores é como a tempestade contra o muro e como o calor em lugar seco. Aqui ele está dizendo que quando vem o castigo, né? Quando vem deixa eu pegar o lencinho, onde tem uma aqui. Quando vem a vara de correção, se você se apega ao Criador, se você se apega ao Eterno, então aí, Ele, o Eterno, é a fortaleza do pobre, o Eterno é a fortaleza do necessitado na sua angústia e refúgio contra as tempestades. Mestre, o mar se revolta e as ondas nos dão pavor. Mestre, o mar está revoltado. Aí ele se levanta do barco e diz: acalma-te, aquieta-te. Porque o sopro dos opressores é como a tempestade. Quer dizer, a fúria que Nabucodonosor e que todos aqueles reis dos assírios e tudo vieram sobre o povo era como uma tempestade. Mas se você se apega ao Senhor, você tem um refúgio ali. Você imagina, hoje, quando as tempestades estão ruindo, né? Especialmente nesses lugares onde já está havendo guerra ou os problemas que estão havendo no Brasil. O Senhor tem que ser o refúgio. É Ele que tem que ser o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Socorro bem presente na angústia. E é isso que Isaías está dizendo. Naqueles momentos de tristeza, de angústia, de sofrimento, de solidão também, é o único refúgio que ele tinha. Era o Senhor, Deus dos exércitos. E é o que ele está dizendo aqui. Tu abates o ímpeto dos estranhos, como se abranda o calor pela sombra da espessa nuvem. Assim, o cântico dos tiranos é humilhado. E lembra quando... Eu vou usar sempre uma lembrança de alguma coisa que já aconteceu para que a gente possa entender, tá bom? Lembra quando o povo estava cruzando o deserto? O povo de Israel fugindo do Egito? Quem que era a sombra deles durante o dia? O Senhor mandava uma nuvem espessa para que eles não fossem sufocados pelo calor do sol, do deserto. E durante a noite, gente, deixa eu explicar para vocês. O deserto, qualquer deserto, durante o dia é um calor insuportável, mas à noite é um frio insuportável. E o que Deus fez durante o dia? Mandava nuvem e à noite ele mandava o fogo para aquecer. Então o povo não ia morrer nem de calor durante o dia e nem de frio à noite. Mas é isso que o profeta está dizendo aqui. É exatamente isso. Tu abaixes o ímpeto dos estranhos, como se abranda o calor pela sombra de expensa nuvens. O Senhor fez isso com Israel. Por que não pode fazer isso com você? Quando a coisa estiver tão quente que você não consegue, pede a nuvem do Senhor sobre a sua vida. Vai ser o que vai nos salvar quando a vara de correção cair sobre a terra. Assim como o cântico dos tiranos é humilhado. Quer dizer, por certo, quando o rei do Egito o faraó percebeu que ele não ia conseguir pegar o povo de Israel, porque tudo aquilo aconteceu, né? Ele perdeu o exército dele, né, afogado, aquela coisa toda.
Aí ele pensou assim, não, mas eles não vão subsistir porque o calor durante o dia ou o frio durante a noite, eles vão tudo morrer. Mas o Senhor providenciou. E aí, Faraó foi humilhado, porque Israel conseguiu chegar, mesmo depois de 40 anos, na terra de Canaã. É linda essa história, né? O Senhor dos Exércitos preparará nesse monte a todos os povos uma festa com animais gordos. Ele estava dizendo de Jerusalém. Uma festa com vinhos puros, com coisas gordurosas e vinhos velhos bem purificados. Pode ser as bodas do cordeiro, hein? Olha, o versículo 6. O Senhor dos Exércitos, preparará neste monte, que é o monte de Sião, a todos os povos uma festa com animais gordos, uma festa com vinhos puros, com coisas gordurosas e vinhos velhos, bem purificados. E aí vem o versículo 7. Destruirá neste monte a máscara do rosto com que todos os povos andam cobertos, e o véu com que todas as nações se escondem. É bem interessante isso, né? O que acontece hoje nesses grandes conclaves políticos que acontecem na Terra? Quando você vê lá o dia 51, sei lá, que negócio. Quando você vê lá a ONU, quando você vê lá a EU, aquele povo lá discutindo aquelas coisas, tudo é uma máscara, gente, tudo máscara. Poucos ali falam a verdade. E aí é o que esse versículo está dizendo. Deus vai tirar a máscara de todos eles. Vai arrancar o véu de cada um, se escondem atrás, tá? Fazem aquelas coisas, não, vamos ajudar a Etiópia, que está morrendo todo mundo de fome, aí manda aquele mundo de coisa para a Etiópia, aí chega lá as coisas tudo vencida, data vencida, como aconteceu agora lá em Gaza, quando chegou a mercadoria que a ONU, a EU tinha mandado, né, a União EU, aquele negócio dos Estados Unidos, aquele negócio da ONU, né, tinha mandado para eles, quando o pessoal mostrando lá as datas de 2020, as bolachas de 2020, tudo desfalerando. Quer dizer, máscara, fazendo de conta que está mandando, mas na verdade não está mandando. Está mandando coisa velha, está mandando coisa que não presta mais. Aí manda para os pobres, né? E Deus vai tirar essa máscara, viu? Vai tirar esse véu. Ele destruirá neste monte, quer dizer, no monte lá de Sião. Aniquilará a morte para sempre. Ai, graças a Deus. E assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos. Todos os rostos dos santos, viu, gente? Tirará o opróbrio do seu povo, de toda a terra, o Senhor o disse. Graças a Deus. Essa é a nossa esperança. Aí, como diz a gente, ora vem, Senhor Jesus. Naquele dia se dirá, certamente esse é o nosso Deus. Nele confiamos e ele nos salvou. Este é o Senhor, nele confiamos, na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. A mão do Senhor descerá neste monte, mas Moabe será trilhado debaixo dele, como se trilha a palha no monturo. O que ele está dizendo é que, usando Moabe como um exemplo, né, de todas as nações que pisotearam o povo de Deus, e eu vou me incluir nesse povo de Deus, não só os judeus, né, não só os filhos de Abraão, porque os filhos de Abraão são muitos, mas a igreja, a verdadeira igreja, a igreja espiritual,
Tem uma diferença entre a igreja física humana e a igreja espiritual. Jesus ele deixou isso muito claro, que ele tinha vindo para estabelecer um reino espiritual. Quando ele disse para a mulher samaritana, vocês não vão adorar nem aqui, nesse monte, e nem em Jerusalém. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Essa é a verdadeira igreja. E é para essa igreja que ele está preparando essa festa. E é para essa igreja que Isaías está falando, está se referindo. Ele não está se referindo só ao povo judeu ou só aos filhos de Abraão, que são muitos, mas ele está se referindo à igreja também. A mão do Senhor descansará neste monte, mas Moabe será trilhado debaixo dele, como se trilha a palha no monturo. Estenderão as suas mãos no meio disso, assim como as estende o nadador para nadar. Deus abaterá a sua altivez, apesar da perícia das mãos deles. O que o profeta está dizendo aqui? Que eles podem ser o mais inteligente que forem, que eles que essas nações podem imaginar o jeito que for para conseguir nadar nessa situação. Eles vão estender como se fosse para nadar. Eu vou dar um jeito de sair daqui. Mas eles não vão conseguir. Porque ele diz aqui que, apesar da perícia das mãos dele, Deus abaterá sua altivez. Não se entregar à vara de correção é altivez. É dizer, não, eu não quero, não preciso. Estou certo, você que está errado. Dizer isso para o eterno. É o que Moabe, que está representando todas essas nações que não se submetem à vontade do Altíssimo, que não se submetem a buscar realmente o Altíssimo, que é um Deus só, eterno e maravilhoso. Abaixará as altas fortalezas dos seus muros, abatê-las-á e derrubá-las-á por terra até o pó. Eu diria que o profeta viu aqui, nós chegamos até o final desse capítulo 25, o profeta viu aqui, depois da destruição, ele percebeu que todas as nações que foram destruídas, todos os povos que foram destruídos foram aqueles que realmente não tinham nenhuma conexão com o eterno. E aqueles que pertencem à igreja espiritual, esses são os que vão remanescer e ficar lá nas grimpinhas, né? Como ele disse que vai sacudir, como vai sacudir a videira, né? Como vai sacudir a oliveira e que vai ficar só uns pouquinhos, esses pouquinhos a quem o Senhor está fazendo essa festa no Monte Sião, lá em Jerusalém. O capítulo 26 é também a continuação dessa ação de graças, desse cântico de louvor que Isaías está dando. Isaías cantava isso, gente. Isso não era falado, era cantado. Até hoje, em Israel, quando eles leem o Torá, é cantado, viu? Não é lido como eu estou lendo aqui, não. Eles cantam. É bem interessante, eu gosto. Eu gosto de ouvir. Agora você imagina cantar: O Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei, louvarei o Teu nome. Fica mais bonito, não é? Então, vamos ler amanhã o capítulo 26, que é mais um louvor e ação de graças. É a continuação desse capítulo 25. Mas eu não vou ler ele agora porque ele é longo. Tá? Ele é longo,
2 vezes mais longo do que esse que nós estudamos agora. Então, o vídeo vai ficar muito longo, então eu vou fazer ele amanhã. Mas vocês já sabem que esse cântico de louvor aqui, de ação de graça de Isaías, tem uma continuação, tá? Ele continua. E amanhã a gente vai estudar novamente esse cântico, mas já no 26, que ele já faz outras referências. Graças a Deus. Graças a Deus. Algumas lições nós aprendemos hoje. Agradecer ao Senhor pela vara de correção, né? Confiar de que na hora do calor da guerra, uma nuvem vai aparecer. No momento do frio do inverno, no frio, nos momentos de muita tristeza e decepção, o calor seria o quê? A raiva, né? O ódio que a gente tem, aquele sentimento de, meu Deus, o que está acontecendo nisso? Você esquenta, né? E na tristeza, aí vem o calor do Espírito Santo para nos confortar. E é uma situação que no Brasil está sendo assim diária, né, gente? Durante o dia você ouve tanta coisa e pensa, meu Deus do céu, aí você esquenta, né? Aí você, Senhor, traz a nuvem. Cadê a nuvem, Senhor? Cadê a nuvem? Aí quando você começar a ficar triste à noite, que você começa a pensar, Senhor, me aquece. Cadê o calor do fogo, do Espírito aqui para me aquecer e me dar esperança? E saber que no final de quem está fazendo toda essa maldade, trazendo todas essas angústias, não vai ser muito bom. Mas não vamos nos alegrar nisso. Pedir misericórdia de Deus para quem também está causando todo esse sofrimento. Aí vem a lição de Jó, né? Jó, quando ele orou pelos seus amigos que haviam espizinhado ele, que haviam dito coisas que ele estava acontecendo, é porque era culpa dele mesmo, né? Ao invés de ajudar o coitado, fez ele entrar mais no buraco, né? Mas o Senhor, o livro de Jó, no final, diz que ele foi abençoado no momento em que ele orou pelos seus amigos. Ele intercedeu pelos seus amigos. E aí Deus mudou a sorte de Jó. Vamos orar por quem está nos trazendo tanta infelicidade, para que o Senhor possa realizar na vida deles a sua perfeita vontade. Que o Senhor te guarde hoje, no final desse dia, e gratidão por estar, né, me acompanhando nesses estudos. Se você quiser perguntar alguma coisa, sabe, deixar coisas que talvez eu não tenha percebido no texto e que você percebeu, porque tem isso, às vezes a gente está estudando, ouvindo alguém, aí desperta você para um ponto em que a pessoa não está percebendo, né? A pessoa que está dando o estudo. Se você percebeu alguma coisa que eu não percebi, me dá um toque, tá bom? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que te dê uma boa noite no Brasil ou em qualquer lugar que você estiver me vendo. Tchau, tchau.